Damos início ao conteúdo que irá aprofundar as discussões sobre os caminhos de transição energética e o papel do Brasil e de Minas nesse cenário global. A gente começa esse debate com uma presença super especial de uma das maiores lideranças do setor energético do país, que é referência em gestão, em estratégia e também em visão de futuro. Com grande honra, convidamos ao palco Magda Chambriard, presidente da Petrobras, para sua fala de abertura no Elos Energia. Bom dia a todos e todas, uma alegria muito grande estar aqui em Minas, discutindo esse tema, a energia e o papel da Petrobras como geradora de energia do Brasil. Queria começar agradecendo a gentileza do convite ao Rubens Menem, presidente do Conselho de Administração da CNN Brasil. Ao Bruno Bianchini também, vice-presidente da Itatiaia CNN Brasil, ao João Vitor Xavier, vice-presidente, ao Diego Andrade, deputado federal que vem aqui nos prestigiar, presidente da Comissão de Minas e Energia, ao nosso querido conselheiro Renato Galupo, que sempre fala: Magda, olha, não esquece de Minas não, hein? Não basta trabalhar em Minas, não basta gerar riqueza em Minas, tem que ir lá. Obrigada pelo convite, Galupo, para você também. Cumprimentando aqui todas as demais autoridades presentes, participantes desses eventos, como audiência, como panelistas, e a todos aqui presentes e aos que nos ouvem presencialmente e, eventualmente, remotamente também. Bom, essa é uma oportunidade muito grande para a gente falar de energia, para a gente falar de crescimento de energia, mas para a gente dizer para vocês o que a Petrobras tem com isso, né? Então, esse é um espaço muito importante para a gente dizer o que nós estamos fazendo e o que a Petrobras tem com isso. Como é que a gente vai compatibilizar crescimento de geração de energia com transição energética? Como é que a gente vai usar o combustível fóssil em benefício da transição energética? Está tudo isso envolvido, toda essa discussão está envolvida no nosso planejamento estratégico desde o ano passado. Daqui a pouco, nos próximos dias, nós vamos estar liberando o 2630, né? O planejamento estratégico de 2026-2030. Mas o que a gente tem para dizer para vocês de fato e de importante é que essa Petrobras, que ninguém tem dúvida o quão relevante é para o país, ela é fornecedora de 31% de toda a energia primária gerada no Brasil. E quando a gente começa a discutir isso, a gente pergunta assim: tá bom, entendemos que a empresa é absolutamente relevante para essa sociedade, mas como é que a gente vai fazer para ela continuar sendo tão ou mais importante para a sociedade brasileira, né? E aí a gente diz o seguinte: olha, com o Brasil crescendo e com a demanda de energia crescendo, nós temos que crescer junto, porque senão a gente perde a relevância, a gente perde percentualmente a nossa relevância. Então, o que ficou acordado ano passado na diretoria da Petrobras, no conselho da Petrobras, é que, pelo menos até 2050, a Petrobras pretende crescer junto com o Brasil, mantendo esse nível de 31% de geração de energia primária. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Bom, nesse momento, o que a gente tem é uma energia primária primordialmente oriunda do combustível fóssil,
né? Não é surpresa para ninguém que nós estamos produzindo cada vez mais, né? O resultado do terceiro trimestre da Petrobras foi um resultado que mostrou principalmente aumento de produção. Nós temos uma série de investimentos destinados a atingir o pico da produção do pré-sal aí em torno de 2030, 32. Então, até lá, até 30, 32, está fácil de crescer no Brasil, né? Nós vamos crescer botando combustível fóssil. Mas a gente não esquece que o que a gente planta dá frutos anos depois, é assim na energia. Então, nós vamos ter que dizer o seguinte, olha, a partir do pico de produção do pré-sal, nós temos que repor energia, nós vamos ter que repor reservas. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso buscando novas áreas para explorar e produzir petróleo, e aí está todo o contexto da margem equatorial que vocês conhecem, e toda essa discussão que vocês acompanharam, e que é essencial para nós. Eu gosto de dizer que não há futuro para uma empresa de petróleo sem exploração. A exploração é a nossa base de crescimento, mas que, junto com ela, nós vamos começar a investir cada vez mais no combustível renovável. Nós estamos pensando fortemente, e já já vocês vão ouvir falar disso, de retorno ao etanol. Nós vamos estar incrementando a produção de biodiesel, né? Vocês veem aqui em Minas, a PBio produzindo, por exemplo, biodiesel em Montes Claros. Nós vamos, mais adiante, a exacerbar os nossos investimentos em eólica, solar, hidrogênio, etc. Está tudo isso previsto no nosso plano de negócios. Mas como é que nós estamos enxergando isso? Próximos 10 anos, principalmente combustível fóssil e molécula. Por que eu estou falando de molécula? Quando eu chamo de molécula, são líquidos, né? Etanol, biodiesel. Vai aparecendo aí uma oportunidade de uma patente Petrobras botando um combustível mais nobre no mercado. Ou seja, nós já estamos vendendo combustível diesel, por exemplo, coprocessado com 5 a 10% de óleo vegetal. Nós temos parceria com a Vale do Rio Doce para vender esse combustível, né? A Vale é mineira, né? Então, olha aqui, Minas, na parceria, desde o primeiro momento, né? Em benefício da transição energética, em benefício da descarbonização, tanto do setor de energia quanto do setor mineral. Nós já estamos com o SAF, né? Combustível de aviação, 1% coprocessado com óleo vegetal, certificado, antecipando aí as demandas do Corsia em 2 anos. Estamos vendendo muito bem, mas muito bem mesmo, bunker para navegação, com 24% renovável em Singapura. A Ásia está de boca aberta, esperando o nosso combustível cada vez mais renovável em prol da descarbonização do setor naval. E muita história boa vem por aí, e a Petrobras investindo muito. Mas como é que nós estamos voltando aqui para a cronologia do que nós estamos prevendo, né? Próximos 10 anos, líquidos principalmente, a partir de 2035, a exacerbação do elétron via eólica, via solar, via hidrogênio, etc. Nesse momento, o que a gente faz mais para eólica e para solar é investimento em pesquisa e desenvolvimento, porque ainda são projetos dispendiosos, mas já estão acontecendo também, como vocês já vão ver. Então, qual é o nosso mote? Nosso mote é garantia de abastecimento, nosso mote é
persistir sendo tão importante para a sociedade como nós somos hoje. E olhando para frente, a gente diz assim, olha, bem na abertura, né? O Rubens mencionou, olha, o consumo de energia está aumentando muito. E quando a gente olha para frente, a gente vê um Brasil crescendo e uma demanda de energia crescendo nas próximas 2 décadas e meia em pelo menos 60%. Ora, se a gente vai crescer 60% em termos de demanda de energia e nós queremos manter nossos 31%, a gente tem que crescer junto e aumentar o nosso fornecimento de energia primária em pelo menos 60% até 2050. Quando a gente olha para 2050, a gente diz assim, olha, comparado com 25, onde a gente fornece menos de 1% desses 31 de energia renovável, até porque fomos tirados da energia renovável no passado recente, né? A gente tinha etanol, a gente teve o primeiro projeto de eólica onshore do Brasil, no Rio Grande do Norte, fomos tirados desses projetos, estamos retornando para eles. Então, mas quando a gente olha para 2050 e diz vamos crescer 60%, esses 31% se tornarão não mais menos de 1 mais 30, eles se tornarão 23 mais 8. 23 de fóssil, 8 de renovável. Como eu falei para vocês, eu tenho uma paixão especial pelo combustível coprocessado. Além dele ser uma patente Petrobras, ele é nada mais, nada menos do que um propiciador de uma fusão dos 2 setores mais importantes do Brasil. O setor de energia, né, capitaneado pela Petrobras, e o agronegócio. Né? Então, quando a gente diz o seguinte, olha, eu vou coprocessar diesel, eu vou coprocessar combustível de aviação, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu vou buscar óleo vegetal no agro, eu vou buscar óleo técnico de milho, olha só essas safrinhas crescendo, tem locais no Brasil onde a gente já tem 3 safras de milho. Eu vou buscar esse óleo vegetal, eu vou buscar esse óleo técnico de milho, eu vou buscar o óleo técnico de soja e vou enfiar esse óleo nas minhas torres de destilação, junto com o óleo cru, e do outro lado vai sair um diesel maravilhoso que ninguém consegue perceber a diferença, a não ser usando um teste de carbono 14, porque é o único que é capaz de distinguir o carbono fóssil muito antigo, muito velho, do carbono vegetal muito novo. Né? Então, está vindo aí, nós chegamos a fornecer esse diesel com 10% de renovável na COP30 agora. Usamos bunker 24%, com 24% de renovável nos nossos navios no terminal São Sebastião, em São Paulo, durante a COP30, e esses combustíveis vão muito bem, obrigada. E, como eu disse para vocês, também na aviação, nós estamos avançando e antecipando o CORSIA. O nosso plano estratégico 25-29, que já vai ser utilizado, já vai ser página virada a partir da semana que vem, né? Nós vamos lá para o 26-30, ele previu 15 bilhões de dólares em transição energética. Tá? 3 bilhões de dólares destinados a 2026, ano que vem. Então, ano que vem, a gente entra o ano com um compromisso de investir em renováveis, em redução de emissões, 3 bilhões de dólares. De 15, né? Porque esse plano é quinquenal. Continuando a falar disso, né, nós vamos falar que
atuamos no mar, né? Essa Petrobras atua principalmente no mar, quase toda a produção da Petrobras é no mar. E aí a gente tem plataformas produtoras no alto mar, mas a gente tem que ter também uma frota de embarcações de apoio, porque na plataforma a gente bebe água doce, a gente come, a gente leva máquinas e equipamentos, a gente leva combustível. Então, só para vocês terem uma ideia do que é a Petrobras é também a maior empresa de navegação do Brasil. Nós temos trabalhando para a Petrobras, indo e voltando das plataformas, distribuindo combustíveis das refinarias para as diversas áreas do Brasil, mais de 400 navios, bem mais do que 400 navios. São navios grandes, são navios médios, são navios menores, e esse ano nós decidimos que nós vamos entrar em barcaça também, né? Inclusive para navegação fluvial. Quando a gente fala nisso, nós estamos de olho numa frota de apoio que vai reduzir cada vez mais as suas emissões. E nós estamos falando também de conteúdo local. Então, no ano passado, no último ano, né, até completando agora 2025, do finalzinho do ano passado até 25, nós contratamos ou pusemos edital na rua para a contratação de 48 navios. 48 navios para a nossa frota de barcos de apoio, todos eles, né, podendo se beneficiar do Fundo de Marinha Mercante, da depreciação acelerada proporcionada pelo governo federal ou ambos. Para que isso, né, gente? Para que a gente possa, via Fundo de Marinha Mercante, via depreciação acelerada, ter o máximo possível de benefício para a indústria brasileira, para que esses navios possam ser feitos no Brasil com o maior número possível de investimento no fornecimento de bens e serviços brasileiros. Então, eu gosto de dizer o seguinte, olha, palavra é fácil de falar, né? É fácil da gente dizer isso, mas eu gosto de mostrar os 2 primeiros navios desse conjunto já vão ser entregues no primeiro semestre do ano que vem e eles serão fornecidos lá pelo pessoal de Santa Catarina. Então, se vocês olharem meu LinkedIn, vocês já vão ver a foto do primeiro desses navios, já com a estrutura completamente integrada, né? E nós estamos aí avançando para entregar o primeiro e o segundo já no primeiro semestre do ano que vem. E eu disse para eles o seguinte, olha, quem não me chamar para madrinha vai ter um problema, eu quero ser a madrinha do primeiro barco. Né? Assim como a diretora Renata e a diretora Silvia também estão na fila, né? Mas para elas eu deixei que elas sejam madrinhas da próxima plataforma que está chegando aí, que é outra gigante. Né? Quando a gente fala dessa Petrobras, né, e dos resultados do terceiro TRI, e dessa coisa de barco de apoio, e de exploração, de produção, etc., eu tenho que parabenizar o grupo da engenharia da Petrobras. Porque vocês viram que a gente colocou na praça, agora, esse ano, e o primeiro óleo está batendo na trave, né? Já nós vamos anunciar o primeiro óleo da P78, né? Que é o Búzios 7, uma das plataformas do maior campo de petróleo do Brasil. Essa plataforma tinha capacidade para 225 mil barris por dia. Mas o pessoal da Petrobras é inconformado e tecnicamente muito bom. Então, eles resolveram fazer o seguinte, e se essa plataforma pudesse produzir mais? E eles
deram seus pulos e essa plataforma está classificada hoje para 270 mil barris por dia. Gente, de 225 para 270, são 45 mil barris por dia a mais, praticamente sem investimento adicional. Vê se essa tropa da engenharia da Petrobras merece ou não merece parabéns, né? Nos últimos 24 meses, a Petrobras vem investindo, mas investindo muito fortemente em refino. Nosso refino, no passado, e tem um prefeito aqui que deve sentir isso no bolso, né, porque o ICMS entra para ele, era alguma coisa que o rendimento das refinarias estava aquém de 70%. Nesses 2 anos, nós trabalhamos muito, mas muito mesmo. E o FUT, ou seja, a eficiência das nossas refinarias hoje, em média, está em 94%. Isso significa que a gente aumentou a eficiência das refinarias, nós estamos produzindo muito mais derivados, e, olha, esses derivados têm sido um hedge importante para o investimento da Petrobras, porque eles estão permitindo que a Petrobras se beneficie cada vez mais das margens do refino. Essas margens aumentaram muito depois da guerra Rússia-Ucrânia, né? E esse aumento das margens, junto com o aumento de eficiência das refinarias, trouxe para a Petrobras um fato novo. Hoje, nós fazemos dinheiro não apenas com a exploração e produção, mas fazemos dinheiro, e um bom dinheiro, com o refino também. Bom, esses barcos que eu falei, né, demandantes aí da indústria nacional, dentre os já contratados, 10,2 bilhões de reais. Isso da parte que já está contratada. Isso é menos da metade. Então, nós vamos aí pensar que esse número vai chegar aí para a indústria nacional da ordem de, pelo menos, um pouco mais de 20 bilhões de reais. Falei muito do Brasil inteiro, vou falar um pouquinho agora de Minas Gerais, tá? Nós temos aqui, em Betim, né, a nossa refinaria Gabriel Passos. Nosso responsável pela engenharia, pela refinaria Gabriel Passos está aqui, assim como uns 2 ou 3 funcionários da refinaria também. Inclusive, a gerente de obras da refinaria também está aqui. Para quem não sabe, a REGAP, né, a Gabriel Passos, atende por 9% de toda a demanda de derivados do Brasil. Né? Combustíveis líquidos, mas a REGAP não faz só isso, não. A REGAP faz também 35% de todo o asfalto produzido nesse Brasil continental. Para quem não se deu conta, né, o que é asfaltar esse Brasil? De norte a sul, de leste a oeste, a distância é maior do que a Lisboa-Moscou. E é esse país que a REGAP, aqui em Minas, fornece, é para esse país que a REGAP fornece 35% de toda a demanda de asfalto brasileira. Espetacular, né, gente? Muito bacana. Essa refinaria está pronta, já fez todos os testes para fazer o diesel coprocessado com 5 a 10% de
combustível renovável. E está pronta também para fazer SAF, a partir do início do ano que vem, já continuamente, né? Por enquanto, ela está fazendo ainda em batelada, concluindo, todos os testes já foram concluídos, mas a partir do ano que vem nós vamos estar nos dedicando a colocar esse produto no mercado de forma mais contínua. E está aqui Minas Gerais participando disso tudo. Nesses últimos 24 meses, que eu falei que a gente investiu muito em refino e aumentamos o refino do Brasil, a Petrobras firmou compromisso de 7,4 bilhões de reais com fornecedores mineiros. Olha aqui, olha, eu tenho certeza que diversos de vocês aqui estão se beneficiando desses 7,4 bilhões. Certamente o prefeito de Betim, certamente Minas Gerais, certamente diversos fornecedores de bens e serviços mineiros. As principais características desse investimento, né, dividido por categorias: manutenção e reparação, porque a gente está fazendo manutenção dessas refinarias o tempo todo e ampliando suas capacidades e adequando para novos produtos. Então, simplesmente 1,2 bilhão em manutenção e reparação. Nós assinamos para viabilizar esses 7,4 bilhões de reais em Minas, 491 contratos, atingindo um total de 16 mil fornecedores cadastrados. Temos aqui em Minas, então, 16 mil fornecedores cadastrados para trabalhar para a Petrobras na expansão do seu parque de refino. O ministro Alexandre, né, de Minas e Energia, toda hora me diz assim: olha, não esquece do setor metal mecânico de Minas Gerais, não. Eu digo para ele: ministro, impossível, nossa refinaria está lá, né, demandando o tempo todo. Então, fique tranquilo, Minas Gerais está garantida. Nós contratamos aqui serviços profissionais, manutenção e reparação, consultoria, auditoria, apoio administrativo, afretamento aéreo operacional. Afretamento aéreo operacional despende ou é beneficiado, vamos dizer assim, com contratos da ordem de 1,5 bilhão de reais. Principais fornecedores da Petrobras nessa empreitada mineira: Líder Táxi Aéreo, Valurec, Synergy Solutions, etc., né? Que juntos representam um volume muito relevante dos nossos contratos. Mas aí a gente diz assim: ah, vocês estão tratando dos grandes. E o pequeno? E o lado social da Petrobras? Essa Petrobras é ou não é uma estatal, afinal de contas? Né? E aí a gente diz para vocês o seguinte: temos ações socioambientais e de suporte à horticultura em todos os estados brasileiros. O estado que menos tem patrocínio de horticultura tem 5 programas. O que menos tem. Então, é importante dizer que Minas Gerais também está contemplada no nosso investimento socioambiental. O presidente Lula sempre diz assim: Magda, e os catadores? O que vocês vão fazer lá na PBio? Como é que vocês vão beneficiar os catadores de óleo usado? E aqui tem uma coisa muito interessante, né? Porque a gente diz assim: ah, o que é isso? Isso é mesada? Muita gente diz: isso é mesada.
E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que pouca gente sabe. Um navio de UCO, e UCO é óleo reaproveitado, é mais caro que um navio de diesel S10 do melhor deles. O UCO é altamente rentável. Por quê? Porque a Europa paga muito bem pela sustentabilidade e pela economia circular. Então, se a gente for fazer biodiesel de óleo de soja, né, ou de óleo de milho, a gente tem que dizer o seguinte, isso aqui está enquadrado como na economia circular, e é por isso que eu falo para vocês de óleo técnico de milho, porque o óleo técnico de milho é resíduo. Mas se a gente for para o principal, que é o óleo, ele é menos remunerado, e aí o UCO ganha de lavada. E é isso que a gente faz com os catadores aqui, né? Então, o que a gente faz? A gente faz projetos do tipo Recicla Óleo, desenvolvido em parceria com a Adenor, né, que atua na redução de impactos ambientais de Montes Claros. A gente tem projetos similares na Bahia, né? Nossa ideia é fazer projetos similares, vizinhos a todas as nossas refinarias que são capazes de fazer o diesel coprocessado. Porque a gente precisa do óleo vegetal. Se ele for UCO melhor, ele é mais rentável ainda, esse coprocessado é mais rentável ainda. Ele atua diretamente na redução das emissões. E, olha, a gente investe muito para a redução de emissão do escopo 1, do escopo 2, e a gente é muito criticado pelo escopo 3. Mas o escopo 3 é consumo. Não somos nós que consumimos o nosso combustível. Enquanto tiver demanda, vai ter consumo. Então, o que a gente faz? A gente entrega para a sociedade produtos cada vez menos emissores. Então, esse óleo coprocessado é uma resposta da Petrobras para a redução do escopo 3. O bunker com 24% de renováveis é uma resposta da Petrobras para a redução do escopo 3. Asfalto, gente, estamos fazendo asfalto com alto conteúdo renovável, está no meu LinkedIn também, quem quiser olhar. Então, só para vocês terem uma ideia, esses projetos com catadores já envolvem cerca de 1.000 catadores aqui em Minas. Tá? Então, a gente tem aqui o Recicla Óleo em Montes Claros, e a gente tem também na região metropolitana de Belo Horizonte o Cata Unidos, né? Os dois juntos já vão agregando aí cerca de 1.000 catadores nesse grande projeto que, longe de ser uma mesada, é altamente proveitoso em termos de retorno econômico para a Petrobras também. Deixa eu ver aqui o que mais, né? Nesse óleo circular, em parceria com essa Cata Unidos, que eu disse, né? Nós estamos visando fortalecer 33 associações e cooperativas. Veja só que, em termos de responsabilidade social associada a todas as exigências da empresa de um bom negócio, essa reciclagem de óleo reciclado está, vamos dizer assim, bombando. Quando eu falo de biodiesel, ou quando eu falo de óleo coprocessado, eu estou falando também de uma fusão muito importante com o agronegócio, né? Então, em 2024, o petróleo cru foi o campeão na pauta de exportações brasileiras. Mas a gente sempre fica de olho na soja, né? A gente fica de olho na soja, a gente fica de olho no aço, na exportação de minério.
E aí, nós estamos fazendo parceria com todos eles, né? Como eu falei para vocês, Petrobras, venda direta para Vale, de olho na mineração e na produção de petróleo, redução de emissões de carbono, redução de escopo 3. Quando a gente fala em parceria com o agro, a gente está falando de aproveitamento de gordura animal, resíduo de gordura animal, a gente está falando de óleo técnico de milho, a gente está falando de soja, e a gente está, de novo, dizendo o seguinte, vem cá, agro, não precisa ter medo de nós, não. A gente quer parceria para esse esforço de descarbonização. Então, uma coisa que a gente tem discutido na Petrobras, e eu acho que isso vale para a sociedade como um todo, né? É o seguinte, a Petrobras fez esse ano 72 anos. E eu sempre digo lá na empresa o seguinte, olha, a Xerox fez tudo certo e faliu, né? Olivetti fez tudo certo e faliu, e a gente tem outras assim, né? Kodak. Os primeiros 72 anos da Petrobras foram de um jeito. Os segundos 72 anos da Petrobras terão que ser completamente diferentes. E essa parceria com o agro vai fazer parte dessa mudança. Em 2024, como eu falei para vocês, né, nós começamos a exportar para a Ásia, exportar para a Europa, né? E estamos exportando para a Europa um biodiesel Petrobras certificado, com menor intensidade de emissões, redução de escopo 3. Ótimo preço, viu, gente? Ótimo preço. O Juca Abdala ia se orgulhar, Galupo. O Juca é nosso conselheiro e ele tem de cabeça todas as nossas margens, né? E volta e meia ele chega e diz assim, olha aqui, Magda, aumentou a margem do fertilizante, aumentou a margem do potássio, e vai por aí afora. E por falar de potássio, né, essa nossa PBio aqui de Minas, que comercializava biodiesel e fabricava de biodiesel, ela já está comercializando enxofre também, e esse enxofre ajuda a rentabilidade da PBio. Foi uma solução que a gente arranjou para destinar ao mercado uma sobra das refinarias, uma sobra valiosa das refinarias, enxofre, né? Então, a gente pega o enxofre, em vez de descartar esse enxofre, não, o mercado paga por ele, por que eu vou descartar? Põe a PBio para comercializar isso, e essa comercialização também é aqui em Minas. Estamos investindo em P&D, a gente tem equipamentos andando pela costa do Brasil inteiro, medindo capacidade de vento, potencial de energia de vento. Nós temos projetos de solar, nós temos projetos de reuso. Aqui na Gabriel Passos, nós temos uma usina fotovoltaica sendo concluída para fornecer energia solar para a refinaria Gabriel Passos. Redução de emissões e melhor aproveitamento do gás, porque se eu ponho a solar, eu não preciso gastar meu gás, eu posso botar meu gás no mercado. Ora, se eu vendo a energia, é uma coisa, se eu sou meu off-taker, é outra. E aí o negócio prospera, né? Nós temos aí 80% de água de reuso na Gabriel Passos. Nós estamos indo buscar água de esgoto para Reduc no Rio. Tudo isso, gente, é Petrobras, né? E é essa Petrobras que está disposta
a participar com todos vocês nesse grande pensamento que nos foi colocado aqui pelo Rubens Menem, de que Brasil nós queremos para o futuro, que foi a mesma programação que o Johnny da Bandeirante me fez também, né? Que Brasil nós queremos, nós empresários brasileiros, queremos para 2030, para 2035, para 2050. Eu costumo dizer na Petrobras, sem medo de errar, que esforços em todas as direções, eu sou engenheira, tem resultante nula. Se cada um achar que tem uma solução miraculosa e remar para a direção pretendida sem acordar um norte definido, nós vamos gastar uma energia enorme, vamos gastar um dinheiro enorme e não vamos chegar a lugar nenhum. Então, fica aqui o convite e o oferecimento da Petrobras para participar de todas essas discussões e para contribuir para essas discussões no melhor que o time da Petrobras pode oferecer para a sociedade brasileira. Gente, era isso que eu tinha que dizer. Espero que eu tenha mostrado para vocês que eu sou uma apaixonada por essa empresa, assim como todo mundo que está à minha volta. Tá? Muito obrigada a todos pela oportunidade.